Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente dá início a mais um evento do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria do Estado de Pernambuco. E para a gente é uma honra, a gente está fechando o nosso ciclo de, pelo menos momentaneamente, de encontros sobre inteligência artificial. A gente teve já a presença do professor Milton no formato online, que está aqui presencialmente prestigiando o evento de hoje. E a gente teve a palestra semana passada do ministro Og Fernandes, também sobre inteligência artificial presencial aqui no auditório, também nesse formato híbrido. E agora a gente vai encerrar esse nosso ciclo através de uma palestra técnica com os professores Fernando Buarque de Lima Neto, que é PhD, professor da UPE, professor da Poli, é meu colega de Universidade de Pernambuco, é um professor que tem uma ascensão internacional, e para a gente é uma honra. Eu pensei que seria a primeira vez que a Procuradoria estaria recebendo o professor Fernando, mas ele me confidenciou que é a terceira vez. Uma vez no formato online, ele estava, inclusive, fazendo estudos fora do Brasil e palestrou aqui na Procuradoria, ele veio já no formato presencial e agora a gente está podendo ter esse diálogo pós-pandemia com o professor Fernando. E a gente também vai receber o nosso talento da casa, o nosso Álvaro, que todo mundo conhece, todo mundo respeita, todo mundo admira, e tem como a nossa referência na parte de tecnologia, o professor Álvaro Pinheiro, que é doutor também pela Universidade Federal de Pernambuco, pela Universidade de Pernambuco, perdão, porque eu lembro que a gente palestrou na Universidade Federal de Pernambuco, mas você é doutor pela UPE, e é PhD, e é do... Agora, assim, esse monte de sigla eu não vou conseguir saber, viu, Álvaro? Você vai poder me explicar depois, porque tem um monte de letra aqui, eu não consigo entender o que representa cada uma dessas letras. E ele vai poder falar isso para a gente. Então vamos formar a mesa, vamos começar esse nosso debate de hoje. A gente vai iniciar pelo professor Álvaro, e depois a gente vai ter o fechamento com o professor Fernando, tá bom? Vai ser uma honra contar com vocês nessa tarde de hoje, por favor. Eu vou ficar aqui nessa parte inicial. Posso começar, Silvano? Ok. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui nessa, eu posso dizer que é a minha segunda casa, né? Que a primeira é a ATI. Eu sou servidor concursado da ATI. E lotado aqui, desde quando passei no concurso, praticamente só trabalhei aqui na Procuradoria. Então, eu fui lotado na PGE, meu concurso foi o primeiro em 2006, eu fui lotado aqui no finalzinho de 2007, e venho aqui, esses mais de 15 anos, trabalhando na Procuradoria, com foco nessa área de sistemas. E eu sempre buscando essa parte na evolução acadêmica, eu tive a oportunidade de ser orientado pelo professor doutor Fernando Buarque, que é uma referência de inteligência artificial na UPE e no Estado e no Brasil. Tanto que o professor vai nos agraciar com uma palestra falando sobre esse momento que ele esteve lá na Itália, recentemente, representando o Brasil nas Nações Unidas, trazendo toda essa informação tecnológica de inteligência artificial. E o objetivo dessa palestra, e aqui apresentando também, aí, por gentileza, poderia passar? Pronto. Aqui apresentando, né, dentro da PGE, eu coordeno a CSI, que é a Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação, que é a área responsável por fazer essa parte de coordenação dos sistemas, tanto sistemas transacionais, como também a parte de automação e inovação. Nessa parte de inovação é onde a gente entra com inteligência artificial. Temos o professor Fernando Buarque, que é professor associado sênior da Escola Politécnica de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, é o mentor dos projetos de Sala de Aula Aberta e Ligov. Esse projeto aqui, Ligov, é o que eu vou falar, principalmente sobre essas inovações que a gente vem fazendo desde 2018, aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Opa. Ok, muito obrigado. E é doutor em inteligência artificial pela Universidade de Londres. Estaria palestrando hoje também o professor William Santos, que é professor da cadeira de Engenharia de Software da Politécnica da Universidade de Pernambuco. Ele é gerente-geral de avanço digital na SECTIC e foi chamado de última hora para uma reunião que ele não poderia deixar de participar na Secretaria de Ciência e Tecnologia.
então, infelizmente, ele não estará aqui conosco, e ele é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Bom, eu queria, antes de começar, apresentar os componentes da CSI. Esses aqui são os engenheiros de software que fazem todos esses desenvolvimentos que trazem essas otimizações utilizadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Então, nós temos engenheiros de software sênior, são 3 sêniors, 3 plenos e temos 8 júniors. Então, essa é a equipe que permite que todo esse desenvolvimento possa ser realizado e trazendo todas essas inovações que a gente vai falar aqui ao longo dessa conversa. Bom, por gentileza. Eu queria mostrar aqui um pouquinho, para vocês como é que funciona essa estrutura da CSI. Certo? Essa figura, não sei se todos estão conseguindo enxergar bem essa figura. Estou na frente não, né? Bom, a Procuradoria-Geral do Estado, ela tem essa coordenação, a CSI, e nós usamos aqui o Kanban e o Scrum como métodos ágeis de desenvolvimento. Então, hoje, quando a gente fala de desenvolvimento de sistemas, na verdade, tudo na vida hoje é ágil, né? Então, o que nós fazemos aqui é a utilização dessas técnicas ágeis para a gestão dos projetos. E que projetos são esses? Né? Se a gente olhar, aqui dentro da PGE, a gente faz desenvolvimento de aplicações transacionais, a gente desenvolve a parte de sistemas de análise que a gente chama, normalmente é conhecido como BI e BA, Business Intelligence, Business Analytics, quer dizer, onde a gente vai fazer todos aqueles dashboards, aqueles painéis gráficos, onde os procuradores podem dali tirar os insights, as informações dos dados que são entrados pelos sistemas transacionais que nós temos dentro da casa. Então, nós temos também a parte de automação. Essa parte de automação, desde 2018 para 2019, é a parte que vem mais sendo solicitada pelos procuradores. São os RPAs, né? Robotic Process Automation, que são os robôs, todo mundo conhece como bot, o robô, que, quando eu colocar essa palavra substitui, ele não substitui o homem. Na verdade, se a gente fala de um processo é feito por várias etapas. E existem aquelas etapas repetitivas, né? Aquelas etapas que ninguém gosta de fazer. E essas etapas é onde a gente coloca os robôs, os scripts. Então, hoje em dia, basicamente, todos os processos repetitivos, que a gente chama de demandas repetitivas, a gente tem um robô atuando ali. Eu vou mostrar para vocês. Esse robô, o nome dele é Capiba. Aqui os procuradores normalmente dão nome à personalidade do nosso Estado para representar os nossos desenvolvimentos. E aí vem essa parte aqui, que a gente chama de problemas complexos. Essa parte de problemas complexos são aqueles que a gente não consegue resolver com desenvolvimento tradicional. Essa é onde entra a equipe com inteligência artificial, desenvolvendo soluções para problemas de classificação, predição, agrupamento, associação, causalidade, otimização. Então, todos esses problemas que não tem como a gente resolver com estruturas de controle, a gente faz uso dessas tecnologias inovadoras, que o professor Fernando depois vai explicar bem para todos aqui, que não é bem inovador, né? Porque pesquisa de inteligência artificial existe desde 1940, da década de 1940. Mas hoje ela está bem forte com todas essas facilidades dessas aplicações, dessas ferramentas disponibilizadas. Bom, agora, se a gente for olhar em termos de desenvolvimento, muito do que a gente faz aqui na Procuradoria, que é com essas plataformas, por exemplo, todas as aplicações transacionais, a gente usa aqui a plataforma .NET, as linguagens, falando em termos de linguagens, C#, ASP.X. Quando a gente fala dos dashboards, dos BIs e BAs, a gente usa o ClickSense. Quando a gente fala dessa parte de RPAs e de IA, basicamente é Python, a linguagem que a gente usa é Python. Em termos de RPA, a gente adquiriu, no ano passado, uma ferramenta chamada UiPath, que é uma ferramenta que a gente chama de low code, quer dizer, uma ferramenta de baixa programação. Basicamente é como se fosse um Lego, você sai montando os Legos, conectando com propriedades, e todo aquele desenvolvimento que gasta-se muito tempo fazendo em Python, você faz muito mais rápido com essa ferramenta. E aí vem o desenvolvimento de inteligência artificial. Quando a gente fala de desenvolvimento de inteligência artificial, né, então a gente usa o Springlit, o Orange Canvas, Colab, Jupyter, mas principalmente Python. Então, tudo que a gente vem fazendo de inteligência artificial é plataforma Python, porque essas ferramentas aqui são ferramentas para
essa linguagem de programação. E aí vem uma outra, vamos dizer assim, vertente que permitiu tudo isso fosse feito aqui na Procuradoria, que é a parte de convênios. Então, o convênio que a gente fez com a Universidade de Pernambuco, gerenciado pela ATI, então, permitiu que a gente entrasse no que é chamado de LIG, que é o Laboratório de Integração Governo, Universidades e Empresas. Esse LIG, ele é um arcabouço de vários projetos, mas vou trazer 2 projetos que o professor Fernando é o mentor, que é o Sala de Aula Aberta e o LIGOV. Então, o Sala de Aula Aberta vai permitir que gestores públicos venham participar de disciplinas dentro da Universidade de Pernambuco, junto com especialistas em tecnologia, levando um problema complexo que será resolvido dentro da sala de aula pelos alunos de graduação e pós-graduação da UPE. O detalhe é que esse projeto, ele é uma etapa do processo, porque quando termina o semestre, o que o órgão recebe é um MVP. Então, é um produto mínimo viável, vamos dizer assim, é um motor sem carroceria, sem freio, sem pneu, só tem um motor. Então, você não vai conseguir pilotar, ou dirigir, ou conduzir essa entrega. Por isso que é importante essa segunda parte do projeto, que é o LIGOV. O LIGOV é o Laboratório de Inovação Governamental, que é um convênio que permite que a instituição do governo possa fazer, por intermédio da ATI, em associação com a Universidade de Pernambuco, trazer alunos de graduação e pós-graduação, que foi o que a PGE fez, que tem essa expertise, esse know-how de inteligência artificial, e possam evoluir aquele MVP, vamos chamar daquele protótipo, em um produto. E aqui vocês vão ver 7 produtos que surgiram lá atrás como protótipos e hoje estão já em pleno funcionamento e em evolução. Então, isso aqui, eu vou dizer, se alguém perguntar o que a PGE fez para estar nesse estágio, né, com muitas entregas de inovação. A PGE, eu posso dizer, porque isso é um contato constante que a gente vem tendo por intermédio do secretário, vem sendo visitada por outras procuradorias que querem ver o que é que a gente fez para estar com tantas produções, né? Então, essa aqui é a fórmula do sucesso. Esse desenho aqui explica o que os demais órgãos públicos podem fazer para seguir essa receita de bolo. Agora, vamos falar, então, desse LIGOV, né? Do que o LIGOV produziu. As entregas. Em relação a aplicações web, mais de 200 aplicações web responsivas foram desenvolvidas ao longo dos anos. Inteligência de negócio, né? BI e BA, quer dizer, análise descritiva e análise preditiva. São mais de 100 painéis, mais de 100 dashboards que os procuradores têm à sua disposição para as várias especializadas, fazenda, contencioso, consultiva, apoio, o meio, que é a SAF, a Superintendência Administrativa Financeira. Automação de processos, robôs, são mais de 50 robôs, que permitem que os procuradores se concentrem nas etapas do processo, das etapas cognitivas do processo. Quer dizer, eles fiquem preocupados em fazer a análise do processo, e não atividades tipo fazer download e upload, que faz parte do processo, mas é um trabalho repetitivo que a máquina pode fazer, que o robô pode executar. E, por fim, a parte de inteligência artificial. Nós temos mais de 10 motores, que não é trivial fazer isso. Principalmente, se formos colocar, por exemplo, um processo, criar um DOD, um ETPA, um TR para virar um edital, para a contratação de uma fábrica de software para a construção de uma IA. Estou falando de uma IA. Isso porque, se for feito essa forma de contratação, sem a preocupação de transferência do conhecimento, a transferência tecnológica, fim do contrato, quer dizer, a empresa vai embora com todo aquele know-how e, como a gente costuma dizer, o órgão vai ficar com uma Ferrari na garagem, mas sem ter um piloto que saiba dirigir aquela Ferrari, pilotar aquela Ferrari. Então, é importantíssimo essa transferência tecnológica. E existindo um LIGOV dentro do órgão, tem a capacidade de absorver esse conhecimento e dar continuidade ao processo, que é o importante. Aí eu vou trazer algumas dessas soluções que foram desenvolvidas aqui. Em relação ao robô, quando a gente fala script, né, que faz uma automação, isso é relativamente simples, se a gente for comparar com o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas ela tem seu nível de complexidade.
O detalhe é que aqui a gente não faz automação. Aqui a gente faz hiperautomação, que é o uso de RPAs, de robôs, mais inteligência artificial. Então, esses scripts que são desenvolvidos resultaram no Capiba, que é o nosso robô para demandas repetitivas e massivas. Mas a gente também tem IAs, e a primeira que foi desenvolvida foi essa aqui, que é o rating da dívida ativa, que resolve o problema da classificação da dívida ativa. Aí depois eu vou falar mais em detalhes cada uma delas. Nós temos a LIA, para otimizar a análise de processos. LIA, em homenagem à cirandeira, né? LIA, de Itamaracá. ANA, para extrair o sumário dos processos da área de saúde. Checklist, para verificar se os documentos da consultiva estão compliance. Citações, para enriquecer os endereços das citações, que é um projeto que está num desses convênios, que é chamado de GIGA, que é Jornada de Integração Governo e Academia, que o secretário, o doutor Leonardo Freitas, está participando, junto com o professor Fernando, que é justamente para fazer esse enriquecimento de dados. E sonegadores, para encontrar os devedores contumazes. Os sonegadores, que é um outro projeto que está em desenvolvimento no Sala de Aula Aberta, junto com a procuradora. A procuradora está aqui, Maquena e Daniele Kelly, né, as doutoras Maquena e Daniele Kelly, que estão junto com o professor Fernando no Sala de Aula Aberta. A doutora Lilian participou do PETGov, que é o antigo GIGA, na construção do ANA, que é para extrair os sumários dos processos para facilitar a vida dos procuradores no entendimento dos processos, né? Otimizar o trabalho dos procuradores. Melhor forma de dizer. Então, o que é o RPA? Né? Que é esse robô que faz um processo automático. Nós temos duas formas de construção. Ou construímos eles em Python, ou usamos essa ferramenta chamada UiPath, que é uma ferramenta de low-code, que facilitou bastante a construção de todos esses robôs. E esses robôs, eles permitem integração com todos esses sistemas aqui. Ó. Então, esses robôs atuam com o SAG, que é o sistema estratégico utilizado atualmente pela Procuradoria, com o IFISCO, que é o sistema estratégico da Fazenda, com o SEMPROT, que centraliza todos os cartórios, com o PJE, que é o sistema estratégico do Tribunal de Justiça, com o portal PGE, Intranet, Extranet, que é o nosso portal de todas as aplicações, com o SEI, que é o sistema de protocolo do governo, do Estado, com o DETRAN e com a ARISP. Bens, os automóveis e aqui os imóveis. Por exemplo, só para dar um exemplo, quando a gente desenvolveu o primeiro RPA, que eu vou falar aqui, do extrator, toda vez o procurador que tem uma pendência relacionada à dívida ativa do Estado, ele tem que subsidiar aquele processo com os extratos, os bens que aquele devedor tem. Que é um trabalho de navegar no menu, fazer um download, navegar no menu de um outro sistema e fazer um upload. Quer dizer, nenhum trabalho cognitivo nisso, mas é um trabalho obrigatório e que se perde tempo para fazer isso. Na hora que você fez um robô que executou essas tarefas, e na hora que o procurador entra no processo, já está todos os extratos lá. Quer dizer, isso otimizou bastante o trabalho dos procuradores. Essa é a grande vantagem de se usar automação. Mas automação não é hiperautomação. Aí simplesmente você está tirando um trabalho repetitivo e deixando isso para a máquina. Quando a gente fala o uso da inteligência artificial, é você permitir que aquela sistemática, ela também possa apoiar na tomada de decisão. E é isso que a gente vai ver aqui em outras soluções, no apoio de tomada de decisão. Então, vamos para o próximo. O próximo que eu vou falar aqui é o rating. Essa foi a primeira inteligência artificial desenvolvida aqui na Procuradoria. Eu vou mostrar aqui um gráfico. Temos aqui dois modelos. Né? Esse modelo aqui é o que a gente chama de modelo dedutivo, baseado em regras, e esse aqui é o modelo indutivo, onde o algoritmo extrai as regras. Vou mostrar aqui um gráfico para vocês. Esse gráfico, eu vou focar só nesse daqui, ó, a faixa azul. Esse gráfico que a gente chama gráfico de dispersão, ele foi baseado nas regras que os procuradores tinham na época, isso 2018. Se a dívida for tanto, maior que tanto, o devedor tem crédito, a organização ainda é ativa, todas as condições. O resultado desse gráfico resultou aqui, ó, nessa faixa pintada de azul.
essa é a dívida A, classificada como dívida muito boa. Quer dizer, os procuradores têm que fazer o esforço da recuperação da dívida. Aí veio-se a utilização de um algoritmo de agrupamento chamado Caminhos. E veja o que é que o algoritmo disse para a procuradoria. Olha a dívida boa. Pois não. Aqui, na verdade, você não precisa estar preocupado com esse deslocamento. Aqui ele está pintando o que ele agrupou como dados semelhantes. Então, essa técnica de agrupamento, ele vai usar, que a gente definiu aqui, que são 4 Ks, são 4 grupos, que a gente queria agrupar em dívida A, B, C e D. Mas só que o algoritmo não sabe o que é a dívida A, B, C e D. Mas ele pode descobrir 4 centroides e depois olhar para as dívidas, tudo matematicamente, e olhar a distância daquela dívida, que é um ponto, para a centroide que ele descobriu. Então, aí, se vai utilizar, por exemplo, a distância euclidiana, de cosseno, de Manhattan, vai depender da definição dos hiperparâmetros usados ali no algoritmo. Mas o que ele vai fazer é encontrar um dado que o algoritmo matematicamente considerou semelhante. Aí ele agrupou, ele criou clusters, criou grupos. O especialista, que é o procurador, vai abrir, imagine um pacote, onde tem vários dados lá dentro, e vai abrir, vai dizer, isso aqui, eu conheço esse devedor. Esse devedor é um bom devedor, quer dizer, bom devedor no sentido de recuperar a dívida. Exatamente. Quando ele encontra aquele conjunto de devedores que ele conhece como A, ele pode rotular aquele conjunto como A. E na hora que ele rotulou esse conjunto aqui como A, se viu que o número de dívidas que deveriam ser trabalhadas para a recuperação eram muito maiores do que da regra dedutiva. Então, hoje a gente tem um dashboard dentro do ClickSense que mostra nas 3 regras, na verdade, porque a gente tem mais 2 algoritmos que a gente usou. Então, tem a forma dedutiva, tradicional, if, tem o do Caminhos e tem de um outro algoritmo que a gente usou, que foi o Hierarchical Clustering, o HCA. E aí a gente consegue, o procurador, olhar para aquele dashboard e dizer, olha, essas são as dívidas que a gente tem que buscar, protestar, serazar, ajuizar, quer dizer, fazer a régua de cobrança com base em dados. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma decisão, um apoio à tomada de decisão orientada a dados, que é o que se busca hoje, data-driven, né? Tudo ser orientado a dados. Então, essa foi a primeira IA que a gente desenvolveu, que trouxe essa contribuição. Então, se vocês olharem aqui, aqui é um exemplo da programação tradicional, dedutiva, dos ifs, e aqui um exemplo simulando o algoritmo Caminhos, fazendo a busca dos agrupamentos, de acordo com a quantidade de casos que foram definidos. Então, essa foi a nossa primeira IA, e que nós temos disponíveis no ClickSense para os procuradores poderem fazer acesso. Vamos para a segunda. A nossa segunda IA, aqui é só para mostrar o dashboard, né, a visão do ClickSense. As 3 visões, a dedutiva, do Caminhos e do HCA. Aí vem a Lia. Aqui é o Dr. Luiz Guerra, que iniciou, e agora é a doutora Natália. Essa daqui, a Lia, é o seguinte. Na época, a doutora Socorro era corregedora, e o núcleo do ICD, do Imposto de Causa-Morte, né, o núcleo de sucessões, doações, tinha um quantitativo, não me lembro qual era o quantitativo de procuradores, acho que eram 8 procuradores. E o núcleo de saúde estava precisando de mais procuradores. Então, viviam solicitando procuradores para a corregedora. Na verdade, acho que todos pedem procuradores constantemente, né, mas vários núcleos. E aí o doutor Luiz Guerra disse, olha, a gente hoje gasta um certo tempo analisando os processos, fazendo um overview nos processos, para ver se esses processos são relevantes ou não. Para depois ser descoberto que é relevante, aí sim o procurador olhar com todo o detalhe que tem que ser aplicado naquele processo. Quer dizer, você gasta um tempo só para verificar se o processo é relevante. Não seria interessante botar uma IA que fizesse essa análise para dizer se o processo é relevante ou não? E se for considerar relevante, aí vai para o procurador e ele já olha com todo o detalhe, né, o olhar clínico que tem que ser dado. Então, foi isso que a gente fez. A gente começou a desenvolver
E nós temos hoje uma LIA 1.0. Já estamos trabalhando aqui na LIA 2.0. Por quê? Porque essa LIA 1.0, ela é baseada em regras. Quer dizer, o doutor Luiz Guerra, depois a doutora Natália, começaram a passar todas as regras que eram necessárias, e nós criamos um sistema especialista, baseado nessas regras. E aí, basicamente, o que é que acontece? O processo vai para um algoritmo, onde ele é classificado, e depois vai para um descoberto se ele é relevante ou não, vai para um robô que interage, que é o Capiba, que interage com o SAGE, mandando para o núcleo do NSD os processos que são relevantes. E o que não é relevante vai para um outro núcleo para ser analisado para ver o que é que se vai fazer com aquele processo. O problema é que essa lógica aqui, ela é baseada em regras. E a acurácia que nós temos hoje, a acurácia é uma métrica que determina o sucesso, né, em relação às entregas. Ela hoje está em torno de 80% a 85%. Só que a gente já extraiu tudo que podia ser extraído em termos de regra para melhorar esse sistema especialista. E aí veio a ideia de a gente fazer a LIA 2.0. A LIA 2.0, ela vai usar, na verdade, uma rede neural, onde ela vai classificar baseada em dados. Quer dizer, não vai ser mais baseado em regras dos procuradores, mas baseado nos dados do problema. E no momento em que ela aprende a avaliar baseado em dados, a acurácia dela só tende a melhorar, independente das regras que existem do negócio, porque ela extrai essas regras dos próprios dados. Então, hoje a gente está trabalhando nessa segunda versão de LIA, que a gente vai tirar esse engenho daqui, que é baseado em regras, e vamos botar um MLP, que é baseado em dados. E está em processo de desenvolvimento. Aqui está a interface, né, de LIA. Bom, aí a gente vem para a Ana. Chegamos da doutora Lília. Ana é o seguinte, os procuradores eles têm que olhar todo o processo para extrair as informações, o sumário daquele processo, para entender o processo. E isso gasta-se muito tempo. Não seria interessante você ter uma IA que já lesse o processo, já criasse o sumário, deixasse disponível dentro do SAGE, e o procurador só vai olhar, entende aquele processo e toma uma decisão do que ele deve fazer. Então, é isso que a gente busca com essa IA. É um sistema especialista, Alexandre. Então, o que a gente fez? A gente extraiu as regras da parte que o nome é Ana, porque é em uma homenagem à Ana Nery. E aí é o seguinte, cada ação dessa da área de saúde de medicamento, cada medicamento tem um caminho argumentativo. Então, a Ana, através do processamento de linguagem natural, ela lê as petições iniciais nos termos-chave, que são o CID, ou seja, a patologia, e o medicamento demandado, e a partir daí ela busca esses medicamentos em todas as planilhas que a gente tem, da Conitec, se aquele medicamento foi ou não foi avaliado, vai buscar também nas listas dos programas do governo do estado, e aí ela gera para a gente um relatório dizendo todas essas informações-chave e colocando de onde elas vieram. A partir daí, a gente vai startar a seleção de um modelo. E aí, tudo isso estava na cabeça da doutora Cristina, e o que a gente fez foi justamente ter uma inteligência que pudesse ler as petições. Um outro detalhe, perfeito, esse fazedor de memorandos, né, ele tem uma, vamos dizer assim, aplicabilidade que é vital para o núcleo de saúde. Por quê? A forma de entrada de dados desses medicamentos, ela é aberta. Então, os dados são extremamente sujos. E aí você tem uma IA que faz essa limpeza dos dados, né? Então, só isso já é um grande motivo de se ter essa IA. Mas, além disso, ela faz a extração dos dados e sumariza também. Quer dizer, ela tem vários benefícios. Um outro benefício que se pode ter com essa IA no futuro é a própria litispendência, para resolver aquela questão da tão falada máfia da saúde, né? E uma pessoa sair abrindo em vários fóruns. Tudo isso é possível de ser solucionado. Agora a gente só precisa de dados. O grande problema dessas IAs são dados. Não, claro. É porque a memória de um processo é justamente dela que vai sair o seu diagnóstico. Que é o sumário. Exatamente. Aí eu estava pensando em algo que pudesse pegar um processo já com 15 anos de tramitação e construir um histórico dele, entendeu? Eu estava pensando nisso. Pois não, doutor. Que era
a evolução daquele robozinho do Bitspendência. Isso. O grande problema que se tem hoje nesses processos é a quantidade de dados e os dados sujos, ainda tem esse detalhe. Então, a gente tem que fazer todo um processo de limpeza desses dados para poder daí extrair as análises. Esses algoritmos são especializados nisso, né? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma num tempo aceitável, porque se a gente tentar fazer isso de programação tradicional, quando ele der a resposta, os procuradores já se aposentaram. Então, não tem utilidade. Então, a ANA tem essa grande contribuição para o núcleo de saúde. Aí vemos para a de checklist. O de checklist é para verificar se os documentos estão compliance, né? Se os documentos estão, os contratos, convênios, termos de referência, tudo que vai para a consultiva está respeitando aquele checklist. Quer dizer, você bota isso para a IA, ela já faz a verificação, já diz o que está faltando, quer dizer, o que não está em conformidade, e aí o procurador nem vai analisar, ele vai devolver, dizendo, ó, está faltando anexar tal documento para que o processo possa estar completo, e aí ser efetivamente analisado pelos procuradores da consultiva. Citações. Esse aqui é o que está sendo trabalhado hoje no GIGA, que é com o doutor Leonardo, professor Fernando. Como vocês sabem, a gente tem um convênio, né, com o Tribunal de Justiça, onde a PGE é que faz as cartas de citação. Então, tudo que foi determinado de citas por um juiz, essas cartas são enviadas aqui pela PGE. Isso tem um custo para o Estado, né, para a Procuradoria. A gente hoje tem em torno de 30% dessas cartas que retornam por erro de endereço. Mas a gente tem que pagar, porque foi impresso pelos Correios e existiu a tentativa de entrega. Então, essa IA ela busca enriquecer esses endereços. Então, antes de fazer o envio, ele vai verificar qual é o endereço correto para fazer o envio e com o objetivo de diminuir esse percentual aqui e diminuir os custos da PGE no envio dessas cartas. No projeto atual, no estágio atual que está sendo finalizado esse projeto, não sei se o professor Fernando já chegou a ver a apresentação, mas se a PGE não for o melhor projeto, vai ser um dos melhores, a diminuição vai para 2% de erro. E isso aí tem uma economia altíssima para a PGE. Então, finalizando, vamos para o projeto que já foi iniciado, ele já passou uma vez pelo Sala de Aula Aberta, e a gente vai agora aperfeiçoar esse motor. Se vocês olharem aqui para essa figura, vocês vão, aqui quando a gente chama CRISP-DM, essa é uma técnica que faz o processamento de mineração de dados, para encontrar os melhores dados para fazer um determinado processo de inteligência artificial. E aqui eu tenho um algoritmo, na verdade esse modelo de agrupamento, aqui são os algoritmos que a gente pode usar para fazer agrupamentos, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina não supervisionado. Aqui a gente está testando com som, caminhos e o HCA. Para descobrir os grupos, foram 2 grupos, sonegadores e devedores. Nesse aqui a gente vai para 3 grupos, sonegadores, os que provavelmente serão sonegadores e os devedores. Depois de descoberto de separar os grupos pelos algoritmos e eles rotulados, a ideia é que a gente faça um aprendizado de máquina supervisionado. A gente aplica aqui o MLP, o KNN e o SVM para descobrir qual é o melhor modelo e ele aprender a identificar quem é sonegador, quem é que está com tendência a virar sonegador e quem é devedor. E depois a gente disponibilizar um robô, onde a gente vai colocar o devedor nesse robô e ele vai dizer, ó, esse aqui é um sonegador. E aí você vai tomar as ações necessárias, que são diferentes para um devedor. E vamos dizer assim, evolução, buscar aqui fazer uma rastreabilidade, um mapa, para descobrir tudo sobre esse devedor, né? Então, a doutora Daniele Kelly está aqui, está trabalhando nessa demanda. A ideia é ter uma matriz de rastreabilidade. Então, com isso, vai auxiliar bastante os procuradores da Fazenda, em especial o NIF, né, que é o Núcleo de Inteligência Fiscal. Avançando, aí eu vou trazer aqui algumas referências para mostrar as vantagens de se usar esse processo de automação. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque era para eu ter colocado branco, mas a comparação de homem versus robô, certo? Em relação ao RPA Extrator, esse foi o primeiro robô que a gente fez. É aquele robô que
vai no Detran, vai no Arisp, baixa os extratos, vai no SAGE e faz o upload. Gastava-se, em média, para fazer um processo, o procurador ou o servidor, 10 minutos, ficando, em média, 200 processos em um mês. Da hora que se implantou o robô, né, um processo faz-se em 2 minutos. Ele faz em 2 minutos porque a gente tem que colocar um delay, que é um tempo de espera, porque senão o robô quebra o sistema que ele está acessando. Ele pode fazer até muito mais rápido do que isso. E, em média, ele faz 4.800 processos no mês. Vamos ver outra vantagem. Vantagem de homem versus robô, né? CDA protestada, que é um dos canais de cobrança. Quando a gente não tinha esse robô, se protestava, em média, 20 CDAs por mês. Na hora que a gente implantou o robô de protesto, a média é 2.000 CDAs por mês. Chegou-se a mês com 3.000 CDAs protestadas. Não tem como conseguir esse número com um ano fazendo processo de protesto. Tem que ser automatizado. Então, assim, homem versus robô, né? Hoje nós temos algoritmos que fazem o processamento de linguagem natural, fala e escrita, resolvem a fala e escrita como é feito pelo homem. Nós temos visão computacional, que resolve reconhecimento de imagens e padrões. Nós temos a robótica para a movimentação. Quem for no YouTube procurar um robô chamado Atlas, ele se movimenta, faz piruetas muito melhor do que eu. Então, todos os sensores da nossa máquina humana, nossa máquina de carbono, a máquina de silício ela já realiza. E com detalhe, hoje essas acurácias das máquinas estão melhores do que as humanas. Então, por exemplo, o reconhecimento de imagens, a acurácia da visão computacional desses algoritmos está melhor do que a dos humanos. E aí vem, né? Se nós temos problemas complexos, que são problemas de classificação e predição, agrupamento e associação, otimização e busca, causalidade, recomendação, de visão, escrita e fala, tudo isso aqui pode ser resolvido com aprendizado estatístico, com inteligência artificial, que são lógicas simbólicas, com inteligência computacional, que são lógicas subsimbólicas, onde a gente pode fazer o uso de aprendizado de máquina, ou aprendizado profundo, e todas essas outras variações, como inteligência de enxames, algoritmos evolucionários, algoritmos genéticos, tudo isso pode ser usado para resolver todos esses problemas complexos. Então, como se diz, o céu é o limite hoje. Então, só posso dizer a vocês o seguinte, para concluir, é útil usar ou investir em inteligência artificial, ou melhor dizendo, inovação, porque tudo tem um custo. Mas por quê? Porque torna o processo mais eficiente e mais eficaz, porque consegue correlacionar conjuntos massivos de dados, porque permite descobrir relações complexas e aprende com dados através do processo de generalização. Então, nós conseguimos resolver praticamente todos esses problemas que a PGE tem ou que todos os órgãos têm, e com programação tradicional não dá para resolver. Então, aí eu convido vocês para acessar aqui. Eu tenho um canal que eu saio falando sobre todos esses algoritmos, e acessar o meu LinkedIn e o Instagram. Obrigado. Vou passar agora a palavra para o professor Fernando, que tem muito a nos dizer sobre inteligência artificial. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para o Álvaro, acho que talvez fosse... Final, né? Pode ser, pode ser. Bom, Álvaro, muito obrigado pela apresentação. Eu combinei com o Álvaro de não trazer nenhum slide, e eu queria talvez até falar um pouco menos para nós termos alguma discussão ao final, né? O que eu pensei em conversar com todos aqui não é necessariamente uma conversa técnica, não é? Álvaro já mostrou aqui muitos conceitos, muitas ferramentas, mas ir por um caminho um pouco menos técnico, começando, por exemplo, pelo fim da apresentação de Álvaro, né? De fato, a IA, ela aumenta a produtividade, ela vale a pena investir, mas a IA boa, ela só se faz com pessoas, não é? Nós não podemos... Álvaro falou em alguns momentos, eu até me cocei aqui, não é? O homem versus a máquina, eu não colocaria necessariamente assim.
eu diria que as boas soluções que vão levar a humanidade para uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz, é quando nós usarmos a tecnologia, não é, de mãos dadas com a nossa humanidade, entendeu? Então, eu sou professor de tecnologia há muitos e muitos anos e já passei muito tempo pensando em como melhorar os algoritmos e tudo mais, e nós conseguimos bons resultados. Mas hoje, a minha percepção é de que a boa IA, ela vai passar por um processo também de investimento nas pessoas. Se nós não prepararmos os humanos para essa tecnologia, não é, nós corremos um risco. Não é? Todos têm visto aí na imprensa o que a IA pode fazer de bom, de impressionante, não é? Mas a IA também pode colocar a humanidade em risco. Não é? Essa tecnologia, sem exagero, ela é uma tecnologia mais perigosa do que a tecnologia nuclear, por exemplo. A tecnologia nuclear, ela é completamente rastreável. A gente sabe se alguém fez algum experimento nuclear, a gente sabe, mas com IA nós não sabemos. Não é? Eu estava conversando com a professora aqui, no começo da apresentação, ela dizendo que algumas respostas que recebeu qual foi o tribunal? Do Tribunal de Contas, ela não sabia se era um humano ou se era uma máquina. Né? E esse é um problema, porque a partir de agora, as interações que nós vamos ter, elas vão ficar cada vez mais precisas e você não sabe se é um humano, uma máquina, e isso tem implicações. Por quê? Porque por mais avançado que os computadores com algoritmos de IA sejam, eles, no futuro próximo, eles não vão empatizar, eles não vão ter sentimento, eles não vão ser criativos, uma série de limitações, entenderam? E aí essa falta dessas capacidades que são humanas, elas vão ter reflexo nas mais variadas aplicações. Não é? Nós não podemos, eu insisto nisso, nós não podemos abrir mão da nossa humanidade. Por mais que as ferramentas aparentem ser mais vantajosas, mas hoje eu digo a todos os meus alunos que nós temos que ter um humano supervisionando os algoritmos inteligentes. É o conceito do human in the loop. Não é? As ferramentas são excepcionais. Para quem usa, é um divisor de água. Não é? Antes e depois, a quantidade de processos, Álvaro mostrou os números aí, não é? Nós chamamos os KPI, não é? Os indicadores de qualidade. Cada projeto que nós colocamos IA, os indicadores são fantásticos. Não é? E depois eu posso comentar alguns. Mas as reduções são incríveis. Não é? Apesar de que essa redução ela pode gerar algum erro, não é? E isso é uma coisa que eu digo sempre. Algoritmos inteligentes podem errar. Não é? Quando a gente mudou da lógica dedutiva, que aqui os advogados usam ad nauseam, não é? A lógica dedutiva, para uma lógica indutiva, vocês não esqueçam de que a lógica indutiva ela pode levar a erro. A lógica dedutiva, quando bem utilizada, não leva a erro. Um silogismo, por exemplo, não leva a um erro. Ele leva a um erro, não um erro metodológico. Ele pode levar a um erro de aplicação, mas não metodológico. Mas a indutiva leva. Então, tomem cuidado. Não deixem de usar os algoritmos de Álvaro. Não estou aqui para... Mas tenham cuidado. E esse é o primeiro comentário. E sempre... Não é? Todos que forem usar, nunca deixem de fazer uma supervisão. Não deleguem para a máquina algo que a máquina ainda não tem condição de julgar. Não é? Os computadores, hoje, mais avançados. Eu, semana passada, fui visitar o quarto maior computador do planeta Terra. Quarto. Esse computador não tem noção do que ele está fazendo. Ele não sabe o que está fazendo, entenderam isso? Ele faz rápido, é impressionante, mas ele não sabe o que está fazendo. Portanto, tem que ter um humano no controle, entenderam? Seria legal as perguntas para o final depois, pode ser? Muito bem, então, esse é o meu primeiro comentário, the human in the loop, certo? O outro ponto é nós pensarmos que tudo isso é parte de um processo evolucionário. Então, o ser humano, nós estamos numa revolução, eu digo sempre isso, não é a quarta revolução da humanidade, é a revolução da inteligência, que veio depois da sociedade da informação, que veio depois da sociedade da industrialização e assim sucessivamente. Então, nós somos construtores de ferramentas e essas ferramentas vêm em nosso, por causa da nossa competência, em nosso auxílio. Então, quando nós tínhamos o computador
automatizando os processos braçais, não é? Isso já de 30 anos atrás, as planilhas, isso aconteceu. Hoje, a ajuda, e o que nos deixa, às vezes, impressionados, é porque nós estamos recebendo ajudas hoje em algo que era necessariamente humano. Mas lembrem, era humano do ponto de vista técnico, não é humano na sua essência completa, entendeu, Socorro? Não é humano no sentido da empatia, não é humano nisso. Então, a IA de hoje, ela é muito interessante, ajuda demais, mas não pode deixar de ter alguém, não é, fazendo o julgamento moral. Não é? Eu posso até deixar o julgamento legal, o compliance, a máquina faz bem. Inclusive, eu escrevi um livro recentemente em que o argumento central é que o computador, não é, com IA, ele termina sendo mais racional que o ser humano, ou seja, para julgar, do ponto de vista da legalidade, é melhor IA do que um ser humano. Porém, os julgamentos, todos sabem que não são apenas de base legal, existe a base moral, não é? A ética, existe também a base da justiça, que vem da ciência política. Então, nós precisamos entender que a IA não pode ficar só. Não é? Quando nós recebemos, eu tenho um slide, devia ter trazido esse slide, né? É o slide que está na Capela Sistina, não é? Deus dando a Adão, delegando a Adão o poder de conquistar a terra. Não sei se vocês já viram. É um dedo assim e o outro recebendo. Né? Mas quando nós recebemos essa delegação, não é? Foi de Deus. Hoje a gente está fazendo essa delegação para uma máquina, só que a gente está delegando para ela, certo? Sem a preocupação de explicar para a máquina as implicações do que ela está fazendo. Daí, todas essas notícias que aparecem, da IA ficar racista, da IA, isso aí, a IA não ficou racista. O problema é que a IA foi construída de tal maneira que ela não teve a capacidade de desenvolver um julgamento crítico. Então, ela não foi racista, ela foi treinada com exemplos. A sociedade, em muitos casos, é estruturalmente enviesada, e por isso ela aprendeu aquele enviesamento. E aí a gente olha para a IA, olhando para um espelho, isso aqui está enviesado, a sociedade está enviesada, entenderam? Então, temos que tomar cuidado em relação a isso também. Muito bem, então, ressalvados esses 2 pontos aí, eu queria, então, progredir um pouco na minha discussão aqui com todos, não é? Porque quando o Álvaro menciona todas essas ferramentas, em um certo sentido, se nós pararmos para pensar, o que a IA faz hoje é um pouco o que nós humanos fazemos ao tratar problemas. Então, nós conseguimos classificar coisas, separar, não é? Nós conseguimos agrupar, nós conseguimos criar uma inferência, não é, daquilo no futuro. Então a IA faz essas coisas, e isso tudo é muito interessante. Nós conseguimos fazer um cálculo regressivo, né, no sentido de entender o que é que pode ter gerado aquele efeito. Então, quando nós hoje temos ferramentas que têm essas capacidades, e nós aplicamos isso nos problemas mais complexos que nos são oferecidos, é natural que a gente fique deslumbrado, porque pela primeira vez a gente tem uma ferramenta que, de alguma maneira, se parece com o ser humano. Porque as máquinas sempre foram, elas sempre, de certa maneira, desafiaram o ser humano. Né? Então, as máquinas são mais velozes que nós, as máquinas voam, nós não voamos, mas nada disso nos afronta, porque nós não achamos que voar é uma capacidade humana, não é? Que correr a 200 km por hora é humano, mas quando eu tenho uma ferramenta que pensa igual a mim, ou pelo menos parece pensar igual a mim, isso começa a nos amedrontar um pouco, e há razão para isso. Nós não podemos achar que o computador com IA, ele vai trazer coisas boas somente, ele pode trazer coisas ruins, e essa é a minha grande preocupação. Quando nós estamos numa procuradoria, não é, que lida com, como eu tenho um colega que diz que o direito é o fim do amor, né? Eu acho que é uma boa definição para o direito. Então, quando a gente lida com o fim do amor, a gente tem que tomar cuidado quando usa IA, entenderam? Bom, ressalvado isso, se a gente for olhar as aplicações que Álvaro trouxe, né, são ajudas fantásticas, as várias especializadas aqui da Procuradoria. Mas eu queria destacar um outro lado, que também eu falando, parece que eu sou de ciências humanas, né? Mas eu não sou, eu sou de ciências exatas, mas é o lado humano. Por exemplo, quando o Álvaro fala são negadores e devedores, aquilo ali, foi um procurador que saiu daqui, foi assistir a aula de 7 horas da manhã, o André,
entendeu? Sem ar-condicionado, né? Aí, no instante, ele deixou o paletó de lado. Quer dizer, então, esse lado humano é que me atrai muito. Por exemplo, a Ana, não é? Quanto tempo Lilian investiu, não é, do tempo dela, que não é um tempo que é escasso para novidades, para desenvolver algo. Então, esse lado humano, por exemplo, tá a Daniele aqui, Socorro já esteve lá. Então, são tantos os procuradores que estão investindo seu tempo nisso, e é isso que eu acho que está fazendo sucesso. Claro, nós temos Álvaro com esse interesse e essa vontade de contribuir, o time, a estrutura, mas eu diria que também nós não podemos deixar de lado essa vontade que vocês da Procuradoria estão demonstrando. Tá, Alexandre aqui, que de alguma maneira acreditou nessas coisas, liberou Álvaro muito tempo. Então, houve um processo interno na Procuradoria, né, nas pessoas. Fernanda, que era a antiga sua chefe, a gente até tem que recuperar a plataforma Aurora. A ideia que a gente tinha no passado de ter uma infraestrutura completa, onde graças a Deus, vocês botaram o nome de um homem, porque é só nome de mulher na IA, eu não sei se por que isso. E aí, às vezes, até as mulheres acham bom, eu acho detrimental botar o nome de mulher na IA, tem que ser nome, não é de todo mundo. Muito bem, mas a ideia da plataforma Aurora, de ter isso tudo como se fossem Legos, entenderam? As pecinhas de Lego. Você tem um classificador que leva num preditor, não é? Então você põe os Legos e a plataforma Aurora integraria isso. A gente teve um grande problema que foi a pandemia. Quando nós estávamos construindo isso aí, veio a pandemia, mas de certa maneira os elementos estão todos aí. Então nós pudemos fazer com que a Procuradoria, que hoje já tem um protagonismo muito grande, possa ainda mais ter uma infraestrutura completa que lide com todos esses problemas que são tratáveis e que são automatizáveis. Eu não tenho nenhum problema de automatizar isso, não é? Eu acho que a gente pode fazer até melhor, né, fazendo uma interoperabilidade entre cada um desses módulos, para que um módulo leve a outro, a análise do processo leve a uma agregação ou uma classificação que seja, isso tudo é possível. Mas sem as pessoas, nós não vamos fazer isso. Se essa, como você falou, Silvano, já é a terceira vez aqui, significa que os outros antes de você também entendem que é importante. Então, de uma certa maneira, eu diria que se eu somar o número de procuradores com os quais eu interagi diretamente aqui, eu acho que já chega a uns 15. Talvez seja 10% da Procuradoria. Não é isso, 10%? Não é isso? Então, isso significa que há internamente uma vontade de fazer a mudança, não é? Aliás, lembrei de uma outra coisa que você disse, assim, que eu fiquei me coçando aqui. Você disse substituir os modelos, não é, baseados em experiência por modelos de dados. Não vamos substituir, vamos integrar. A experiência das pessoas, dos humanos, ela não é descartável. Eu posso até ter modelos de dados que sejam melhores, aparentemente, mas a melhor solução hoje, baseado no que eu tenho visto, não é necessariamente escolher entre data-driven, como você falou, e model-driven, que é a experiência do procurador, mas uma solução híbrida, onde algumas decisões saem das regras que foram aprendidas ao longo de décadas, e outras que venham dos dados, porque nós humanos, não temos capacidade de lidar com tantas variáveis simultaneamente. Então, do ponto de vista, só como sugestão, vamos pensar em soluções híbridas, entendeu, Álvaro? Soluções que tenham dados, claro, porque nós não podemos pensar em tantas coisas. Assim, os dados que eu falo aqui são as colunas do Excel. Não é? A gente, quando chega em 3 colunas, 4 colunas, acabou nossa capacidade de entender o que está ali. Não é? E, de fato, com esses algoritmos mais novos, eu posso ter centenas de colunas no meu Excel, na classificação de devedor e de sonegador, centenas de colunas. Né? Isso é óbvio que a gente vai aproveitar esse outro lado. Mas nós não podemos também achar que a experiência ela é substituível, entendeu, Aura? Muito importante a gente perceber que o caminho do sucesso, não é o meio termo entre um e outro, não é? Porque são complementares, perceberam? Muito bem, então, então, ressalvados esses outros pontos também, o que eu posso dizer é que nós estamos num momento onde a adoção dessas tecnologias é irreversível. Não é? E a revolução que eu mencionei, ela tem revoluções dentro da revolução. Não é? Hoje, toda vez que eu vou falar em algum lugar, todo mundo me pergunta do OpenGPT, todo mundo quer saber do OpenGPT. Isso é uma revolução dentro da revolução.
Percebeu? Então, na época que nós estávamos fazendo a aplicação para a Procuradoria da Saúde com o Lilian, não tinha OpenGPT. Quer dizer, não se falava nisso. Hoje, provavelmente, a gente pode até mencionar imaginar usar o OpenGPT para fazer isso. Porém, no serviço público, nós temos que ter muito cuidado com o OpenGPT. Por quê? Várias razões. Vou mencionar umas 2 ou 3 aqui. A primeira é porque o OpenGPT tem problemas sérios de propriedade intelectual. Sérios. E aí você, quem tiver interesse nisso, vá ler as objeções que Noam Chomsky tem sobre esse assunto. Não é? Porque o OpenGPT ele não referencia de onde tirou aquilo, além de ter alguns problemas sérios, que é o problema da autorreferenciação. Então, por exemplo, ele produz um texto, e isso aí, de certa maneira, pode ser usado no futuro por ele mesmo. Então, pode ser que ele amplifique algumas opiniões que ele mesmo criou. E aí entra a caixa de Pandora, porque, por exemplo, vamos juntar o que eu disse antes, se a IA erra, e eu gero um texto errado, e depois esse texto entra na minha base de referência, e eu vou referenciar esse texto, daqui a pouco eu acredito piamente que a Terra é plana, entenderam? Então, talvez tenha uma explicação para muita gente por aí. Mas, assim, esse é um problema do OpenGPT. O segundo problema é que o OpenGPT ele é orientado a objetivo, a target. Eu preciso atingir aquele meu objetivo. E aí é outra caixa de Pandora, porque ele pode criar um argumento falso para cumprir a meta dele. Perceberam? E também a literatura está cheia de exemplos onde há uma argumentação falsa, ele cria uma referência falsa para poder justificar a produção que lhe foi encomendada. Entenderam isso? Então, no serviço público, nós não podemos usar o OpenGPT, porque nós temos que ter, como você colocou na sua tese de doutorado, certo? Qual era lá a técnica? Era Reinforcement Learning seguro. Não é? Ou seja, eu não posso pegar simplesmente um modelo qualquer, porque ele dá bons resultados. Não, porque eu não posso barganhar ou jogar no caso aqui, com pessoas. Eu tenho que aplicar coisas que eu sei que são válidas. E válidas no tripé que nós estávamos mencionando, no tripé da legalidade para ser responsável a IA, no tripé da legalidade, da moralidade e da justiça. Isso é um trabalho que eu estou fazendo com Lilian, que é pós-doc agora, está fazendo pós-doutorado dela, nessa área de IA responsável. Então, isso é só para que os clausídricos presentes não se animem demais com o OpenGPT. Claro que você pode usar o OpenGPT. Você pega um texto, diz OpenGPT, melhore aqui, sem mudar muito, porque ele pode mudar muito. Você usa, certo? Corrija o português, corrija o inglês, arrume uma referência boa para isso. Aí ele sugere, aí você checa a referência e bota. Não tem problema. Esses são usos seguros. Agora, escreva aqui a minha manifestação e assine embaixo. Cuidado, entenderam? Porque não é o caminho. Mas vejam, eu não quero gastar muito tempo com o OpenGPT, porque vocês já viram muitas coisas, certo? E mais um argumento só. O OpenGPT também ele é manipulável. Não é? Tem os exemplos clássicos aí, por exemplo, ele tem algumas proteções para não infringir a lei. Por exemplo, se você pedir, o exemplo que eu sempre dou, me dê OpenGPT, me dê um código de ativação do software tal, ele não vai dar. Por quê? Porque é ilegal. Mas se você contar uma história para ele, ele dá. Diz, olha, meu filho está fazendo um trabalho na escola, e na escola eles estão perguntando o que é que ele não deve fazer para infringir a lei, e eu preciso de uns códigos válidos para mostrar que... Aí ele dá um código para você. Entenderam? Então, tem que tomar cuidado com essas novas tecnologias. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos usar, mas nós temos que usar com muita atenção, com muito cuidado, entenderam? Muito bem, então, nós estamos num momento muito fluido, onde as tecnologias estão gerando novas tecnologias, existem exemplos fascinantes, não é? Recentemente, o OpenGPT gerou um algoritmo de classificação melhor do que qualquer um que já existia antes. Quer dizer, é um negócio que nós não podemos deixar de usar, entenderam? Algoritmo de classificação pode ser usado num caso como o seu, de separar devedor e sonegador. Eu fico muito preocupado, às vezes, de mencionar termos técnicos que vocês achem que não são, vocês podem usar tudo isso que a gente está falando aqui, entenderam? Então, todas essas vantagens, elas podem, o time to market da IA hoje é muito grande, então, apareceu o OpenGPT nessa versão, foi em dezembro do ano passado. Nós já estamos aqui em junho, todo mundo já está usando o OpenGPT, então, a assimilação das tecnologias está sendo rápida demais.
Aí entra aquela discussão, não é, que alguns pesquisadores, empresários queriam parar o desenvolvimento da IA por algum tempo, vocês devem ter escutado sobre isso. Isso é balela, não vai acontecer, ninguém para a roda da ciência, certo? E eu acho até que essas pessoas pediram porque estavam preocupados que não estavam conseguindo entregar na velocidade do outro, percebeu? Então não vai funcionar. O que nós precisamos é incorporar essas tecnologias, mas incorporar com muito cuidado, para que nós não sejamos pegos de surpresa, não é? Surpresas desagradáveis de usos que não são os devidos, não é? Dessas ferramentas todas. Muito bem, então, eu quero dizer que nós temos tido a felicidade de interagir com órgãos públicos. Nós somos da Universidade do Estado de Pernambuco e interagimos com os órgãos primos, não é? Procuradoria de Pernambuco, Controladoria de Pernambuco, Universidade. Então, sai o sangue azul e branco no sistema azul e branco. Então, eu fico muito contente nesse sentido, que nós tenhamos, de alguma maneira, contribuído com a ideia da sala de aula aberta, que é, na minha opinião, uma maneira de salvar a universidade, não é? Para torná-la mais relevante, porque o projeto de universidade, semana passada eu estava em Bolonha, como eles chamam a Alma Mater, a primeira universidade ocidental. Mas o projeto de Bolonha, não é? A ideia de ter numa classe, formar pessoas ao longo de anos para que elas mudem e se insiram no mercado de trabalho, isso acabou. A universidade hoje não pode ser tão demorada assim. Então a ideia da sala de aula aberta é você trazer os problemas para que os alunos trabalhem com ele e aí na própria formação do aluno ele já é relevante. Para ele não querer ser excelente daqui a 5 anos e terminar não sendo relevante em nenhum momento, entenderam? Então é uma ideia mais ou menos assim. A Procuradoria de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, é um dos órgãos públicos do Estado que mais comprou a ideia, não é? Álvaro e os outros dirigentes são responsáveis também por isso. A Controladoria, a Secretaria de Administração, então são dezenas de órgãos com os quais as polícias, semestre passado foi dedicado às polícias, este semestre está sendo dedicado aos órgãos de controle. Temos a Controladoria, temos o Tribunal de Contas do Estado, temos o Ministério Público de Contas também. Então, de certa maneira, a gente está tentando fazer essa aproximação. Álvaro mencionou o outro lado, que é uma criação também que nós participamos, do Ligov. Né? Então, a minha visão é que nós precisamos pegar essas tecnologias todas, IA e tudo mais, e criar uma ponte, não é? Da universidade com o local onde elas são utilizadas. O Ligov é uma cabeceira da ponte. A sala de aula aberta é a outra cabeceira da ponte. Então, a gente traz as pessoas da universidade, dos órgãos públicos, envolve na produção das soluções e essa ponte leva para dentro dos Ligovs. Infelizmente, somente vocês formalizaram o Ligov. Mas nós éramos para ter Ligovs já em muitos outros lugares, certo? Então, de certa maneira, a preocupação nossa hoje não é apenas com a construção de algoritmos. Eu passei muito tempo da minha vida só escrevendo algoritmos e depois eu vi que isso sozinho não ia fazer a diferença. Não é? Por isso que a gente foi por esses outros caminhos e tem dado muito certo essa interação mais próxima da universidade. Vocês imaginem que eu criei a disciplina de IA na Poli, não existia, né, na computação. E eu passei uns 10 anos da minha vida tendo que inventar problema dentro da disciplina. Todo semestre eu ficava quebrando a cabeça para inventar problema para os alunos. E aí eu vi como era besteira isso que eu estava fazendo. Era só olhar para o mundo real, perguntar às pessoas quais os problemas que elas têm, complexos, e isso deu muito certo, né? Porque, de certa maneira, na própria formação do aluno, o aluno sai melhor trabalhando com problemas reais. Porque com os outros problemas, os dados estavam todos certinhos, né? E o mundo real não é assim. Então, de certa forma, nesse trajeto, eu não quero falar muito para a gente ter tempo aqui, que Álvaro pegou o meu vírus de falar muito, eu era muito acusado de falar demais, eu agora estou falando menos, e os alunos é que estão falando mais que eu agora. Então, nesse trajeto, a gente está cada vez mais tentando ser relevante, não é, fazer contribuições mais imediatas, não é, porque o tempo urge. Nós precisamos fazer isso. O Estado, como eu digo sempre, o Estado é 3.0, a sociedade é 4.0. Se isso não resolver, essa não equalizar, a gente vai ter problemas. Não é problema de o órgão público não dar conta, não é a sociedade não funcionar. As nossas instituições têm que estar preparadas para uma sociedade mais dinâmica. Não é? Vocês sabem que hoje os grandes escritórios de advocacia já estão usando IA. Então, se vocês daqui, que estão do lado de cá, não usarem, vai ter problema, ok?
Existe uma área imensa hoje, chamada jurimetria, que eu não quero entrar em muitos detalhes, né, onde os escritórios, os juízes principalmente, coitados, eles estão sendo monitorados, entendeu? Então, o escritório, ele escolhe o momento, a terminologia, isso precisa, é por isso que eu escolhi também ficar, eu digo sempre isso, mas é uma decisão que eu tomei, tratar com os órgãos antipáticos, procuradoria, controladoria, tribunal, polícia, isso aqui é o que eu gosto de trabalhar. Eu tenho uns colegas que estão trabalhando com os escritórios de advocacia. Não tem problema nenhum, certo? Mas eu acho que esse lado é mais interessante. Não é por quê? Porque é um lado que, primeiro, tem uma demanda qualificada enorme, não é? Vocês têm problemas excepcionais para nós que estamos na academia. E segundo, que nós temos que trabalhar para que haja uma paridade de armas, não é? Entre esses dois lados do conflito. Do bom debate, do bom conflito, não há um lado ruim. Não. Muito bem, então, os exemplos são muitos, eu não sei se vale a pena eu falar agora de alguns ou depois mencionar, mas eu fico muito orgulhoso de poder estar trabalhando com o Lilian, estar trabalhando com o Daniele, com o Socorro, a gente já trabalhou também, não é? Olha, dentro da Procuradoria tem um órgão mais antipático ainda que a Corregedoria, não é? Então a gente estava trabalhando com ela, não é? Porque a ideia era balancear a carga de trabalho entre os procuradores, não é, Socorro? Muito bem, então, mas assim, de uma certa maneira, a quantidade de coisas que nós podemos fazer é muito grande, não é? Mas é grande no sentido de que nós, na verdade, estamos no fim desse processo evolucionário, né? Ou pelo menos na parte mais recente dele, onde as ferramentas hoje, elas são ferramentas que ajudam a desenvolver ferramentas, entenderam? E ferramentas que, de certa maneira, tiram dos ombros dos humanos trabalhos repetitivos mentais, que não há necessidade de nós estarmos fazendo coisas repetitivas, não é nem braçal, é mental. É porque o humano precisa olhar um processo para extrair as características dele, quando isso pode ser feito com uma taxa muito boa de sucesso, entendeu? E aí, qual foi a conclusão na época que a gente estava conversando com o Lília? É muito melhor que esse processo, que não é um gerador de memorando, né? Mas ele faça essa síntese do documento rapidamente, para que o procurador vá buscar a legislação, vá pensar em novas estratégias de argumentação, entendeu? Porque o computador não vai. Ele pode até fazer isso, mas é muito mais difícil do que o humano. Então, nós precisamos automatizar essas coisas para que o humano seja humano, faça o que o humano sabe fazer, não é? E deixe o trabalho repetitivo, o trabalho cansativo para a máquina. Se nós durante muito tempo invertemos as coisas, né? E agora eu acho que com a IA, nesse momento da IA, a gente está mais ou menos equacionando as coisas, deixando o humano lidar melhor com o seu tempo, não é? Ter mais tempo, ter um ócio criativo, porque se a gente coloca um procurador como vocês para fazer repetição, você não tem tempo mais de conceber nada, entendeu? Então não vai haver melhoria qualitativa. E é isso que eu sempre defendo junto com os alunos, é que nós temos que criar soluções que sejam soluções que ofereçam contribuições qualitativas e não apenas automatizem os processos atuais. Não é? Porque os problemas são novos, então eu não vou resolver problema novo com solução antiga. Pelo contrário, como o IA traz potenciais de resolver soluções, potenciais de resolver problemas novos, você pode até não imaginar que o problema que você tem pode ser resolvido de outra forma. Não é? Ok, então, vejam, eu poderia falar dos exemplos aqui, mas eu acho que é importante, talvez, a gente abrir um tempinho para as discussões, porque talvez daí saia mais do que eu ficar falando aqui, tá bom? Então, tchau, obrigado. Olha, eu queria só, antes da gente passar, assim, agradecer a presença do professor Fernando. É uma honra para a Procuradoria. É uma honra ser seu colega de Universidade de Pernambuco. E uma honra para a gente ter o Álvaro aqui. Sempre que eu posso, eu falo isso. A Procuradoria é o que é por todos que trabalham na Procuradoria. Né? Todo o pessoal, agradeço mais uma vez a galera do apoio, que sempre está aqui ajudando a gente, por exemplo, para fazer... esse é o terceiro evento que a gente consegue fazer híbrido. Eu lembro que no começo do ano a gente tentou fazer, eu precisei pedir ajuda para
escola do Ministério Público e a gente nem sabia que tinha capacidade de fazer. E quem me mostrou que tinha foram vocês. Tá? Mais uma vez, muito obrigado por se você me permitir, eu queria também me juntar a você nesse elogio aos seus colegas, nesse elogio a Álvaro. Álvaro, eu era muito cabeludo, sabe? Ele me deu muita dor de cabeça. Mas assim, Álvaro é uma pessoa que tem uma persistência, uma capacidade de trabalho. Então, eu fico muito contente de poder, Álvaro, ter participado um pouco dessa sua trajetória. E queria dizer a vocês que, como eu hoje já interagi com 10% da Procuradoria, eu quero dizer que vocês têm um time fantástico, as pessoas muito engajadas com o bem público, não é? Queria aproveitar, Alexandre, que está aqui no seu nome, Alexandre, também elogiar aos dirigentes passados e atuais, porque vocês têm feito coisas muito legais, entendeu? Eu queria agora, talvez, engajar mais o Ministério Público, não é? Porque as coisas que a gente faz para o Ministério Público, eu digo a Lília que eu queria muito ela lá. Se Lília fosse do Ministério Público, eu estava muito feliz. Faça o concurso para lá, não é? Porque a gente está em discussões fantásticas sobre IA responsável, entendeu? Como é que a gente, que foi uma coisa que eu terminei não falando aqui, como é que a gente faz o computador que aprende a resolver problemas, aprender também a não se enviesar, percebeu? E isso é possível, é fruto da nossa pesquisa. Álvaro até falou dessa minha visita à Universidade da ONU, né, que vai instalar um instituto de IA em Bolonha, e essa foi um pouco da pauta, não é, do que nós queremos fazer lá, não é? Porque como hoje nós temos esses 17 desafios de sustentabilidade, o que está estabelecido é que a IA é, com certeza, parte da solução desses problemas, entendeu? E nós só vamos conseguir resolver esses problemas se a IA for implementada de uma maneira responsável. Se a IA for implementada de uma maneira que apenas maximize o lucro das empresas, não é? Nós vamos ter uma sociedade muito difícil de viver nela, entendeu? Então, muito obrigado a todos. Eu realmente sinto um prazer enorme sempre que eu venho aqui interagir com todos aqui. Obrigado. Professor Fernando e Álvaro, isso é uma tradição já do Centro de Estudos Jurídicos, a gente gostaria de dar uma lembrança direto do Alto do Moura, que é personalizado para vocês, é o mestre Edinaldo José. Muito obrigado por estarem aqui.